Oi pessoal, meu nome é Pedro Guerra e hoje a gente está aqui com o nosso primeiro capítulo do Criativamente, que é o nosso novo canal para a gente falar sobre criatividade, sobre maternidade, paternidade e muito sobre o processo artístico também e principalmente como isso pode impactar a vida dos nossos filhos, né? A arte com certeza é um dos elementos que mais vai contribuir para a felicidade deles, né? E eu tô aqui com o que eu falo que é a maior mãe influência de Minas Gerais, com certeza, uma das maiores do Brasil, que é a Raquel Matar. Raquel, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Pedro, pelo convite. Obrigado. Muito feliz em estar aqui. Você sabe que eu amo esse assunto. Raquel, o que acontece? A gente tem uma dinâmica diferente aqui, que é o seguinte, a gente conversa e faz, né? Então, eu sei que você gosta de pintar, né? E eu sei que eu não pinto nada. Então a gente vai, eu separei algumas perguntas para você e a gente vai pintando e vai ser legal essa dinâmica porque as pessoas vão ver o que é o trabalho de um professor, de uma pessoa que já pinta há muito tempo e de quem não sabe fazer nada. Né? Tá bom, vamos pintar sob pressão. Exatamente. Hoje a atividade vai ser pintar algumas rosas. A gente vai fazer um arranjo de rosas e coisas bem simples mesmo. Como que funciona a rosa? A gente vai fazer um círculo, né, e entender que as pétalas dela, elas vão se abraçando umas às outras, vão se sobrepondo, se movendo muito pouco, né? Então, quanto mais pétalas, fica mais interessante, fica mais bonito, mais frondosa. E aí a gente vai agregando as folhas, que a gente já tem o costume de fazer desde pequenininho. Importante lembrar que a gente vai ter aqui tinta voltada para tecido, então não deixar cair na roupa. Já tem outra tela aí para mim? O meu tá parecendo um pêssego. Mas se você passar o pano, ele sai. É só não esfregar. Então vamos lá. Vamos. Você vai perguntar, posso continuar aqui? Pode. Quer escolher ou quer que eu escolha? Não, pode escolher. Tem pergunta que a Fabi botou aqui que nossa, sei nem como é que você vai responder. Cabulosa. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou na maternidade até agora? Nossa, eu vou te falar que foi mudar meus filhos de escola. Porque eu sou uma pessoa que exijo muito, sabe? E eu exijo muito porque eu sei que eles têm essa capacidade de entregar muito. E eu acho que eles merecem muito, né? E ensino, a gente já conversou muito sobre isso, né? Eu já conversei isso com você. Ao mesmo tempo que eu acho que a criança tem que ter uma certa liberdade de mostrar quem ela é e tal. Quanto mais você aprende, mais você aprende. Mais curiosidade você tem, mais interesse você tem por coisas novas. Então eu acho que se você dá as ferramentas para a criança ser interessada em estudar, ela consegue ser qualquer coisa na vida. E eu nunca quis tirar a oportunidade deles de ser alguma coisa, né? Então, assim, se eles estão numa escola que, de repente, não que eu me importe com o vestibular, tá? Mas se eles estão numa escola que o ensino não vai ser tão bom, como que eles vão entrar como que eles vão ser bons médicos? Eles vão entrar numa universidade. Então, assim, a gente tem que ir dosando dando esse equilíbrio para a criança, para você não privar ele de certas coisas que ele talvez gostaria de ser na vida dele. E aí foi isso, assim, ano passado, em março do ano passado, eu troquei meus meninos de escola para 2 escolas, assim, né, tirei de uma escola e pus em outra, 2 propostas completamente diferentes. Não é que eu acho uma ruim e outra boa, mas é só o que eu tava querendo entregar mesmo para os meus filhos, né? E aí, o meu mais velho foi super resistente, porque ele era muito feliz na outra escola. E eu tive que lidar com aquela decisão minha, né? Lembra que eu te falei que quando eu tomo a decisão, eu vou até o fim. E foi maravilhoso para ele, assim, ele, como é o mais velho, né? A referência que eu tenho de mais coisas é sempre ele, né? O outro acaba que fica tudo mais fácil porque você já viveu algumas coisas. E aí, No primeiro tem mais expectativa, né? Não é nem mais expectativa. Eu tô correndo contra o tempo com ele, né? Uhum. Preciso
entregar ele primeiro. E o outro vem. Aí o que eu achava difícil com um já não é mais difícil com o outro. E desafios mudam também, porque são crianças diferentes. E aí aqui foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque ele aprende muito rápido. Ele é muito bom em muitas coisas. E ele estava sendo, eu acho que assim, desperdiçado, sabe? As maiores qualidades dele não estavam sendo reveladas. Entendi. E ele se encontrou, assim, ontem eu deixei ele fazendo para casa, era a página 5 e 6, quando eu voltei ele estava na página 17. Olha só. Falou que estava muito, muito legal, muito interessante, que ele queria fazer mais. E assim, olha pra você ver como que o estímulo, né, assim, já era uma coisa que ele gostava, e agora ele, tipo, tomou gosto mesmo e gosta de aprender e leva o livro para as férias para ele ler. Então, assim, eu acho isso muito legal. Eu acho que a gente tem que trabalhar cada filho como um indivíduo diferente, mas nessa transição eu pensei muito mais no mais velho. E pro mais novo me surpreendeu muito, porque como ele é mais brincalhão, mais criativo no sentido de ideias, de histórias mirabolantes na cabeça dele, um ambiente um pouco mais rígido despertou um interesse que ele não tinha ainda. Entendi. Entendeu? Então, ele não tinha muito interesse pela leitura e tal. E assim, ele descobriu um leque de oportunidades com a alfabetização. Porque agora ele escreve cartas, ele faz os desenhos e narra os desenhos dele. Então, assim, isso eu achei muito legal. Porque eu fiz, né, pensando mais no outro, que estava ali num tempo mais corrido. E acabou que você vai fazer tudo de rosas ou você vai fazer aquelas hortênsias também? Olha que bonito. Só rosa? Então eu vou inventar a rosa. Olha aqui. E aí, pro mais novo, que eu, né, coloquei ali, porque eu achava que também seria bom, mas não esperava que fosse tão bom para ele. E foi maravilhoso. Eu gosto muito quando você fala assim que o conhecimento é fascinante, porque ele né? Então, assim, eu gosto muito do Da Vinci, eu sempre cito ele, mas assim, o fato dele ter morrido com os principais quadros dele, no quarto dele, né? Quadros que ele foi comissionado. Ele viveu muito tempo com muita dificuldade, dependendo de favores, né? Só no final da vida ele teve lá o rei que ajudou ele, né? E que foi o mecenas dele. Mas, e mesmo com toda a dificuldade, com toda a falta de dinheiro, ele não entregava, por causa que aquilo lá era mais importante até que a subsistência dele. Então, assim, quando a gente consegue mostrar o conhecimento como uma ferramenta para uma criança... E despertar o interesse dela, né? Aí ela vai embora, porque é sempre um processo interno, né? Enquanto a gente vê que a gente está tendo que empurrar alguma pessoa... Enquanto difícil, né? Por exemplo, a alfabetização, enquanto ela está difícil, ela é sofrida. Mas depois que ele aprende, ele vê o quanto que aquilo abriu de oportunidade para ele, de coisas novas que eu não ensino mais, assim. Ele vem com coisas novas que nem eu sabia. Sabe? É verdade. E eu acho isso muito, muito legal. É verdade. Quando a criança... Quando todo mundo, né? A gente gosta de falar do que a gente se sente confortável, né? Agora, quando a gente não entende, dá sono. Vamos para a próxima pergunta? O que é criatividade para você? Eu te respondi essa ali, a gente estava em pé. Raquel, desde o primeiro contato que eu tive com você, você me transmitiu muita segurança, sabe? Uma pessoa muito autêntica, muito... E, assim, eu tenho visto cada vez mais as pessoas confundirem autenticidade com soltar bravatas, assim, sabe? E eu vejo você muito firme nas coisas que você acredita. Você acha que a criatividade, né, tem alguma relação nisso? A criatividade como uma ferramenta de autoexpressão, né, tem a ver com essa... Eu nunca pensei dessa forma. Realmente, assim, a criatividade fez parte da minha vida a vida inteira, assim. Eu sempre gostei de arte, de pintar, de dançar, de música. Eu sempre fui muito voltada para a arte e para a criatividade. E eu não sei se tem alguma... Eu sou realmente bem resolvida. Eu resolvo as coisas na minha cabeça e eu não tenho a inflexibilidade de mudar, tá? Eu mudo, mas aquilo tem que me convencer. Eu tenho que estar convencida para eu poder tomar atitude. Então, assim, para tudo na vida, né? Assim, para mudar a criança de escola, para mudar de casa, fazer alguma coisa nova, eu sou bem resolvida, mas eu preciso
ter muita informação para eu poder tomar a minha decisão. Uma vez que eu tomo a minha decisão, ela está formada. Nunca pensei se a criatividade, né, que eu sempre vivi muito isso, se teve a ver. Foi uma pergunta, assim, muito inusitada. Eu tava fora do script, mas ontem me veio esse insight, assim, sabe? Porque é igual, a criatividade, ela é isso, é você conseguir se expressar. Você transfere a criatividade para tudo, Pedro. Tudo, assim, até matemática tem criatividade. Demais. Ontem eu estava fazendo um exercício com meu filho e ele tinha que decompor os números. Então, era, sei lá, 245 e ele tinha que decompor esse número em notas. Então, ele podia fazer do jeito que ele quisesse. Ele podia fazer 2 notas de 100 e o resto com nota 4 de 10 e 1 de 5. E eu achei bonitinho que ele fez cada exercício de um jeito. Ele fez desse jeito que eu te falei. O outro ele fez 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, até dar o valor que dava. E ele foi brincando com isso. Então, assim, você vê que isso é criatividade. Nessas horas, a gente não pode interferir, né? Porque, assim, o exercício pedia para ele decompor. E ele fez de diversas maneiras diferentes. Eu achei tão bonitinho porque partiu dele. Então, nas coisas pequenas a gente consegue ver a criatividade também em situações comuns, que eu acredito que a criatividade é bem isso. É a capacidade da pessoa enxergar soluções diferentes em situações comuns e saber aplicar isso, né? Transformar ou em arte ou em música. Ou você pega, assim, artes com coisas tão simples que são tão inusitadas. Você não esperava que alguém fosse fazer aquilo e fosse ficar tão lindo. E era simples de fazer. Então, assim, eu acho que a arte, a criatividade está muito relacionada a isso, assim, a capacidade de resolver problemas diferentes, ver situações, opções diferentes em situações comuns, em situações do dia a dia. E o simples é sempre o caminho ótimo, né? Se você coloca mais complexidade que a questão demanda, você gerou um desperdício ou gerou uma ineficiência. A criatividade, para mim, Responde de novo. É a capacidade da pessoa ver caminhos diferentes em situações comuns e saber traduzir aquilo, né? Ou em palavras, ou em arte, ou em música. E, assim, eu vou te perguntar outra coisa, porque, assim, eu te vejo, assim, até na sua voz. Não, mas é verdade. Eu tava aqui, eu sentei com a Renata agora há pouco, e ela me transmite calma, tudo. Você me transmite uma coisa... você me transmite muita força, muito... Eu sei o que eu quero, né? Me transmite um pragmatismo muito grande, assim, sabe? E eu acho isso muito interessante, e eu observo isso muito nas pessoas que são bem-sucedidas, assim, sabe? Elas são muito práticas, pragmáticas, fortes, elas sabem o que elas querem, o que elas não querem, elas enfrentam a vida como ela é, elas não fantasiam tanto as coisas, né? Mas eu queria ver como é que você vê, assim, o processo artístico, né? E só estou formulando demais a pergunta, mas é porque essas pessoas que elas têm uma visão muito prática e pragmática da vida, eu já fui muito assim, hoje eu acho que eu sou menos, elas veem tudo como uma ferramenta, né? Ou seja, eu tenho que aprender a arte porque isso vai desenvolver minha capacidade de resolver problemas que pode ser aplicada a qualquer área da minha vida. Mas, e a arte do ponto de vista, não como uma ferramenta para se atingir um objetivo, né? Para se exercitar uma profissão, mas a arte como um processo interno, que é o que você faz nas suas pinturas, assim, sabe? Como um processo de empatia também, de olhar para o outro. Você vê a importância disso, né? Num contexto que cada vez mais as crianças, né, têm menos empatia, né, têm menos interesse do outro. Você acha que isso é importante também? Como é que Na lista de perguntas que a Fabi me mandou, tinha quais são os valores que eu acho mais importante, né, na criação dos meus filhos. E o primeiro é respeito e empatia. Então, assim, tem uma luz aqui, né, que é ruim de ver a cor que tá a tinta. Eu sempre tento ver como transmitir o sentimento do outro
para eles. Então, por exemplo, acontece uma situação X. Eu falo, como que você acha que a pessoa se sentiu? Você gosta de se sentir desse jeito? E assim, gente, criança é maravilhoso, mas eles também são maldosinhos. Cruéis. Cruéis. E se eles não sabem identificar o sentimento do outro, fica mais difícil para eles. Ninguém nasce pronto, né? Então, nos momentos que eles estão também tristes, acontece alguma coisa, eu sempre reforço. Você lembra quando você estava um dia que aconteceu isso? Eu tento levar essas situações para eles também, porque eu acho muito importante eles desenvolverem esse respeito e empatia pelo outro, né? E eu acho que a arte, a música, né, que para mim também é arte, ela vibra alto, assim. Quando você vê o belo, você sente melhor. Né? Então, assim, quando eu vejo uma árvore na rua, eu sempre faço questão de falar, gente, olha que árvore maravilhosa. Porque aí a criança começa a ter a capacidade de ver as coisas lindas. E assim, os meus meninos gostam de natureza, gostam de ver, falam disso. Então, assim, eu acho que é importante a gente despertar o olhar deles pro que é belo, porque o que é belo tanto, né, quando você vê retratado em uma imagem, quanto em um sentimento, quanto na relação de dois irmãos. Outro dia, uma amiga minha postou um vídeo fofo dos dois irmãos, dos dois filhos dela, e eu chamei os dois pra verem. Olha que lindo os dois irmãos. Os meus meninos são muito amigos, mas brigam como qualquer irmão, né? Mas eu sempre faço questão de ressaltar o belo, não só nas coisas visuais, mas como nas coisas de sentimentos e tudo mais também. Essa mudança que a gente está vivendo, essa revolução que a gente está prestes a entrar da inteligência artificial, né? E eu tô acompanhando de perto e eu fico vendo as pessoas falando assim que talvez vai existir, talvez não, que muito provavelmente vai existir uma superinteligência e que essa superinteligência vai estar pra gente igual a gente tá pro nosso filho de 2, 3 anos, né? Então, assim, que a gente, se a gente é inútil do ponto de vista intelectual, né? Então, eu acho que vai muito de encontro ao que você está falando, assim, né? Ver a árvore e falar, nossa, que lindo, né? Porque se a gente for parar para pensar do ponto de vista objetivo, a gente é totalmente insignificante, né? As coisas que mais importantes que acontecem no universo não tem relação com a gente, são completamente alheias, né? Tem um buraco negro que engole não sei quantos planetas por dia e a gente está aqui pintando, né? Então, assim, a vida não é necessariamente sobre grandes conquistas, né? Porque do ponto de vista objetivo elas não representam tanto, mas da nossa percepção em relação a essas conquistas, né? Então, acho que enfim, que eu acho que mais ou menos eu concordo, isso, né? Eu acho que assim, você trazer um significado para sua vida, para sua existência, e trazer mesmo o sentimento de gratidão, de obrigado por estar aqui, obrigado por ter a oportunidade de estar aqui pintando. Gente, eu amo isso aqui. Né? Assim, eu também tô gostando. Você faz uma coisa que você ama, muitas vezes, sem nem dar valor para aquilo, né? Então, eu acho que é isso, assim, não nos perder no meio da correria, do dia a dia, da vida mesmo. Próxima pergunta. Você já respondeu um pouco também, mas quais valores você considera essenciais na educação dos seus filhos? Primeiro é esse, que é respeito e empatia. E depois, eu acho que é disciplina e resiliência. Porque se você tem disciplina para manter o seu trabalho, manter a sua e resiliência para poder fazer fracassar, até você acertar, você vai dar bem em qualquer coisa que você fazer na vida. Entendeu? Então, assim, não tem essa coisa de, cada dia eu quero começar uma coisa nova. É claro que eles estão numa fase de experimentar, né? Eu tô falando de crianças de 8, 6 e 2 anos e meio. Mas, por exemplo, tem algumas coisas que eu não abro mão da disciplina, tipo Kumon. Eles fazem Kumon. E
primeiro que eu acho que é ótimo pro raciocínio, e segundo, porque é a única coisa que eles têm uma disciplina, assim, de fazer sábado, domingo, férias, todos os dias. Eu diminuo folha nas férias. Eventualmente, acontece de não dar tempo de fazer, né? Não sou tão inflexível assim. Mas a disciplina, ela gera um resultado maravilhoso. Ontem, que foi o dia que eu peguei ele fazendo até a página 17 do livro, já estava tarde, meus meninos dormem cedo, dormem 7h20, já era, tipo, quase 8 horas. Eu falei, meu filho, hoje você não precisa fazer Kumon, você já fez muito exercício, esse livro era de matemática. Ele falou, não, eu vou fazer Kumon. Se eu estiver cansado, alguma página você escreve pra mim. Mas eu vou fazer. Porque tem lá no iPad, ele faz o Kumon no iPad, que eu fui super resistente também, mas eu cedi e foi ótimo. Tem lá o quadro, o calendário, com as estrelinhas. E se ele não ganha estrelinha um dia, não volta atrás, não. Isso entendeu? É bom. Então, é ótimo, assim. Aí eu fiquei lá do lado dele, 2 páginas, ele me falava a resposta, eu escrevia, e o resto ele foi. Então, assim, isso é disciplina. Muito legal. Fazer até o destino cansar de te bater. Eu gosto de pensar no destino como se fosse uma pessoa mesmo. Que ela é implacável, só que tem uma hora que ela fica de saco cheio. Fala, de novo esse cara, deixa ele passar agora, né? Exatamente. E eu vi também tem mais tempo, né, que você fez aquele teste do Marshmallow. Nossa, foi com ele também, ele era bebezinho. Eu lembro disso. Eu lembro que tava num livro. Qual livro? É O Poder do Hábito? Eu não sei, eu vi, me mandaram a reportagem, né? E na época nem tinha muito esse vídeo, não sei se você lembra disso, não tinha muito esse vídeo na internet. Eu vi, foi a matéria mesmo, falei, vou fazer com ele. Muito legal, muito... Ai, sujou meu quadro. Próxima pergunta. Você acredita que as mães precisam se permitir mais momentos criativos e lúdicos, assim como incentivar isso nos filhos? Eu acho que todo mundo tem que se permitir ser criativo, né? E a criatividade não tá só nisso aqui, ó. Na arte de pintar, não tá só nisso. A pessoa que trabalha no mercado financeiro, ela vai ter criatividade para outras coisas, né? Ela só não pode se rotular como não criativa, que todo mundo tem uma criatividade para alguma coisa diferente, né? Dependendo do quanto de conhecimento que você tem em uma coisa, sua criatividade vai estar ali, onde que você tem conhecimento. Né? Porque quando você não tem conhecimento, como é que você vai ser criativo? Exatamente. Né? Então, é aquilo que eu te falei da mudança de escola. Quanto mais conhecimento você tem, mais o seu leque de oportunidades se abre. Inteligência se correlaciona demais com criatividade, né? Então, não é... Não, e inteligência, né? Tem muita gente que é muito inteligente aí e não teve oportunidade de estudo, nem sabe que é inteligente, né? Foi tolhido, foi... Então, eu acho que isso tem muita relação, sim. Eu não gosto muito daquela visão de que a pessoa é muito criativa, aí faz tudo nada a ver, coloca um abacaxi na cabeça, né? Até se for ver, até um grande design, mesmo quadros abstratos, existe uma coerência total de cores, de formatos. Total, Pedro, total. Existe um conhecimento de cores, existe um caminho que é brilhante. Aquela história do belo. É o que o olho vê e vê que é belo. Exatamente. Vou te fazer essa pergunta agora. Para você, o que é o belo? Difícil essa pergunta, né? Eu acho que o belo tá um pouco relacionado com o que a gente sente, né? O que desperta de sentimento dentro da gente. Que desperta de sentimento bom dentro da gente. Porque você vê uma coisa horrorosa na rua, o que te desperta? Um sentimento horrível, né? Uma tristeza. Você passa quando eu fui pra Argentina no jogo no final da Libertadores, e aí, no caminho do aeroporto, nossa, assim, um caos. E aí, te dá aquele sentimento, tipo, de tristeza, né? Assim, pelas pessoas, pelo país, por tudo. Então, pra mim, o que é belo é aquilo que traz um sentimento bom pra quem vê.
Eu né? acho que é Pra mais quem ou vê, menos pra quem isso. sente. É o que reverbera do infinito coletivo no seu infinito particular. Sim, e, sim. e traz algo bom, né? Então, a última pergunta. Vamos. O que você faz para desconectar seus filhos das telas e estimular eles a explorarem atividades mais manuais e criativas? Não dou telas. O resto da criança faz sozinha. Mas Aqui. nada. Olha, eu pedi, meu menino do meio me pediu de Natal uma caixa de ferramentas, barbantes e fita crepe. Sério? Sério. Ele ganhou e tudo que ele encontra na minha casa, ele põe dentro da caixa de ferramenta. O marido da menina que trabalha na minha casa é motorista e ele adora essas coisas de arrumar e tal, não sei o que também. E aí, direto, ele manda uns parafusos lá pra casa pra dar pro Gu. E ele gosta, assim, pega fita crepe e amarra na casa inteira, barbante, tudo. Só não dar telas que as crianças... Olha como que ele fez rápido. Que as crianças fazem o resto sozinhas, a gente tem que influenciar, não. Quanto mais você interferir, pior pra ela. Você acredita que meu filho não liga pra tela? Ah, não, mas não tem que ligar mesmo, não. Certíssimo. Raquel, a gente vai ter que finalizar. Tem uma pessoa aqui que tá na minha frente. Nervosa. Assim, ó. Foi um prazer ter você aqui. Eu acho que você é uma referência para muitas mães. E de força, de cuidado, né? Então, você é um modelo, eu já te falei isso várias vezes, você é um modelo muito pra Angélica, assim, pra minha esposa. Mas é uma responsabilidade que eu recebo isso por direct e eu me cobro, assim, porque, gente, ninguém é perfeito. E eu vivo errando. O negócio é a gente consertar o erro, não ver o erro e falar, agora já era. Né? Então, é isso, assim, eu não quero essa responsabilidade pra mim, não. Mas eu acho que, não sei, imagina que a inteligência artificial faz tudo intelectual, acho que o trabalho do ser humano vai ser isso, né? Vai ser influenciar outras pessoas, vai ser referência para outras pessoas, falar como se sente em relação às coisas, né? Mas é muito bom ter você aqui no Estúdio Criativo. Adorei também. E espero poder tê-la outras vezes aqui. Com certeza. Obrigado, Obrigada viu? a você. Obrigado. Vamos mostrar o nosso quadro? O meu tá muito pouco O meu pintado. também não tá... O meu tá... A cara da Fábio. Olha lá que lindo. Assim, eu acho que o meu ia ficar bonito, mas eu sou lenta, gente. Eu sou lenta. Mas o meu desenho não ficou tão ruim. Não, o desenho por baixo tava O desenho tava bom, mas... o que vale é a intenção. A conversa foi boa, né? Então...